Olá, professor Heitor Grilo na área e vamos resolver o nosso primeiro exercício do capítulo 2 de Linguagens, Códigos, Suas Tecnologias, voltado para a sua prova da Enseja aí do INEP, tá bom? Então, o primeiro item, desenvolvendo competências, pessoal, ele começa a falar de língua estrangeira, fala aqui de algumas palavras que estão no inglês. E essas palavras todas nós podemos sim ver no nosso dia a dia. Algumas pessoas, óbvio, dependendo da sua vivência, conhecem mais e outras conhecem menos, tá bom? E ele vai falar o seguinte: divida em 3 grupos. E ele fala, na terceira linha aqui, ó, alimentação, informática ou vestuário, ou seja, roupa, tá bom? Então, roupa, alimentação, informática. Qualquer palavra a gente tem que pôr um desses 3 grupos. Então, vamos começar. Ó, online. Online, você liga o computador, depois você entra na internet, entrou na internet, você está conectado, ou seja, você está online. Então a gente vai colocar em informática. Chester, bom, se você faz comida no Natal, você sabe, A gente está no grupo aí da alimentação. Internet, bom, a gente fala muitas vezes, inclusive nas aulas, a gente vai colocar aí na informática. Blazer, pessoal, um blazer, vestir um blazer, tá bom? Então aí é roupa, vestuário. Tá? Software está ligado também à informática. Mouse, informática. Legging aí já é roupa, tá bom? Então é vestuário. Site, informática. Então a maioria das palavras aí realmente está ligada à informática. É verdade, pessoal, tá? Então vamos continuar aqui. Stretch, aí sim é vestuário. Diet, é alimentação, É aquela ausência, na verdade, de açúcar, mas a gente coloca aí no grupo da alimentação, que é o melhor de todos aqui. E-mail, aí nesse caso é informática. Twin set a gente vai colocar em vestuário. Crouton, pessoal, não sei se você já fez na sua casa, mas são pedacinhos de pães que eles ficam torrados, tá bom? Então crouton, geralmente para acompanhar uma sopa e tal, tá? Então, dentro da alimentação. Jeans, a gente sabe, É mais fácil estar no nosso dia a dia, é roupa, tá bom? Vestuário. Cheeseburger, alimentação. Shorts, a gente vai colocar ali na vestuário. E homepage, a gente vai colocar na informática. E hot dog, a gente vai colocar na alimentação. Então, recapitulando, alimentação, Chester, Diet, Cheeseburger, Crouton e hot dog. Em informática, ficou online, internet, software, mouse, site, e-mail e homepage. E no vestuário, shorts, legging, stretch, twin set, jeans e blazer. Obrigado por ter visto este vídeo. A gente se vê no nosso próximo exercício. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo aqui do nosso Conquiste Seus Sonhos INEP, resolvendo aqui o segundo exercício de desenvolvimento de competências aqui do seu material do INEP, aqui do Enseja, tá bom? Em linguagens, códigos e suas tecnologias, voltado aí para a sua prova. Ó, aqui nesse número 2, ele dá uma espécie de lição, digamos assim, e depois ele pede para se adaptar ao texto. Então, na verdade, a gente tem 2 exercícios diferentes. A primeira, ele fala para você pesquisar aí na sua casa, em 4 opções, palavras, expressões ou textos, tá, escritos em língua estrangeira. Lembrando, não precisa ser necessariamente em inglês, tá? Mas ele fala que nesse caso, nessas 4 opções, você tem que procurar. Não vale, por exemplo, criar ou lembrar de alguma coisa. Então você tem que achar, tá bom? Escrito. Então, pesquisa aí, procura aí na sua casa, então aparelhos eletrônicos, Então, tudo aquilo que tem ligado a telefone, celular, internet, banco. Então, por exemplo, se você encontrar na sua casa um Discman. Discman é uma palavra, tá bom? Foi, Heitor? Discman? É verdade, por que não? Não é verdade? Produtos de limpeza, no B, Higiene pessoal, alimentos e bebidas. Isso aí é muito fácil, Você consegue sim, indo simplesmente aí na sua despensa, aí onde você guarda a sua comida, certamente você vai encontrar produtos e nomes ali com alguma origem, pelo menos no inglês, tá? É muito comum isso acontecer. Bom, nomes de filmes, dependendo de onde você está, nomes de filmes, programas de televisão e de lojas.
Bom, se você olhar numa loja, muitas vezes até na vitrine, né? Tá lá escrito 50% off. O que é aquele off? É desconto, né? É uma palavra em inglês. Mas muitas vezes, até nome de filme, muitas vezes não vem traduzido e no próprio inglês ali a gente consegue observar, tá bom? E aí, por último, né? Jogos. Se você joga, por exemplo, alguma coisa aí no seu computador ou no seu celular, você sabe que muitas vezes, muitas das palavras ali do cotidiano ali estão em inglês, tá bom? Mas pode ser em jornais, em revistas, músicas, né? Pô, tem muita gente que gosta, né, de muita música americana, por exemplo. Então você tem muitas referências, tá? É só para você ter o primeiro contato. Essa é a primeira lição que você vai fazer, pessoal, tá bom? E a segunda, Heitor? A segunda é para você observar que muitas vezes a gente consegue perceber um texto mesmo sem entender 100% das palavras. Aqui ele brinca com português e também ao mesmo tempo com palavras que não existem, né? Nesse aqui, ó, visite da Kirana, tá bom? Nome de uma região que ele desenvolve e aqui ele vai desenvolvendo certos adjetivos, certas palavras que na verdade não existem e mistura com português. É a mesma coisa quando a gente lê um texto em inglês, espanhol, muitas vezes a gente não sabe uma palavra ou outra, mas a gente tem que entender o contexto. Então, por exemplo, ó, eu vou dar exemplos aqui para vocês, mas não quer dizer que seja assim, tá bom? Você pode adaptar do jeito que você preferir e quiser ir na sua casa. Então vamos lá, Praia Estrudeontes, né? Pode falar praias exuberantes, praias maravilhosas, com ondas daltas e areias tranas. Aqui você pode falar, olha, com ondas volumosas e areias fofas, confortáveis, enfim, você pode dar o adjetivo, né, que você quiser, tá? E assim por diante. Então depois você vai ter que caracterizar o restaurante, tá bom? Você vai ter que caracterizar o clima para casal. Aqui, ó, por exemplo, queiram redrachar, pode pôr relaxar, um clima romântico, pode ser romântico, mas não necessariamente, tá? Você desenvolve de acordo com aquilo que você preferir. É só para você perceber que realmente dá para fazer dessa forma, beleza? Pessoal, bom estudo para você e a gente se vê no nosso próximo exercício. Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau. Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Vamos fazer aqui o terceiro exercício de desenvolvimento de competências aqui do seu material do capítulo 2, tá bom? De linguagem, códigos e suas tecnologias voltada para a sua prova da INSEAD. Bom, aqui pessoal, ele pede para você identificar no texto, em 3 textos diferentes, algumas palavras, né? E tentando descobrir ali depois, né, qual é a sua tradução, digamos assim, tá bom? Então vamos tentar descobrir. Mas o que você tem que saber? Existe o cognato e o falso cognato. Para você que não leu o texto ou não se recorda, né? Cognato é quando palavras que são escritas ali em línguas diferentes, mas que suas escritas são muito parecidas, tá? E elas têm o mesmo significado. Tranquilo, sem problema nenhum. Então, mesmo que a gente nunca tenha visto, pô, ela parece com o português, legal. Agora, existem as palavras que têm ali o falso cognato. O que é? Nossa, parece bastante com o português. É verdade, mas o significado é completamente diferente, tá bom? Então é isso que a gente vai ver aqui, tá? Então vamos lá. Ali na primeira, tá? Ele fala, letra A. Na receita, a gente vai ter que descobrir as palavras ali, ó. Cozimento, salgada, vinho e abundante. E eu vou avançar aqui para você. Então vamos lá na nossa receita. Bom, essa aqui, tá? É a receita ali de fusilli que tem ali na sua prova, tá? Mesmo que não caia, né, italiano. Bom, aqui, pessoal, aqui você vai ter que descobrir as palavras, né? Então, cozimento tá logo embaixo de receita, tá bom? Então, é preparazione e cottura, tá? Que é ali o cozimento, tá? Depois, salgada, que significa salata, tá? Depois, vinho, que é vino, então isso aí é um cognato real, não tem problema nenhum. E depois, abundante, que é abundante, que é ali na antepenúltima linha, logo na primeira palavra aqui para você, tá bom? Então, muito cuidado aí com a segunda palavra que a gente viu. Depois, vamos lá, no anúncio da ferramenta, a gente tem que ver as palavras trabalhos, facilmente e rua. Então, nós temos trabalhos, que é travaux, que está antes de non, tá bom? Depois, facilmente, que é facilement, então não tem o E no final, tá? E rua, que é rue,
ok? Então, é bem tranquilo mesmo que a gente não saiba ali o francês. Por fim, né, ele vai falar do manual, pressionar baterias e automaticamente. Pressionar, pessoal, é press, tá bom? Então, press é empurrar. Depois, batteries é baterias, tá? E automaticamente, automatically, ok? Então, é essas três as palavras aí do seu texto. Bom estudo e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Professor Heitor Grilo para te ajudar aqui no quarto exercício do capítulo 2 aqui de linguagens, códigos, suas tecnologias voltado para a sua prova do Enseja aqui no ensino médio, tá bom? Então vamos lá, desenvolvimento de competência número 4. Releia as instruções e descubra. Letra A, porque o número 10 aparece 2 vezes no primeiro passo das instruções. Ele está se referindo àquele anúncio ali em cima, né? Aquele manual, aquelas orientações sobre o filtro de papel. Bom, na primeira quadra tem lá, né? Nesse texto aí, verbal e não verbal, você tem ali um filtro e tem ali o 10 e tem um papel que também é o número 10. Bom, por que aparece 2 vezes, pessoal? Simplesmente porque ele está falando do tipo de papel, tá? Então, você sabe, né, que cada filtro ele tem umas características de tamanho e também de filtragem e também do próprio filtro, ou seja, você usar o mesmo tipo, tá? O filtro de plástico, né, convencional e o papel, então você utilizar. No próprio texto, na descrição, você vê que antes do primeiro 10 está escrito filtro de papel e depois, no segundo 10, antes dele está escrito porta-filtro, tá? Que é o próprio filtro em si. Enquanto o primeiro é o papel, o segundo é o filtro, tá? Letra B. Como dizemos as palavras tácita e viendo em português? Quem sabe, hein? Então, tácita significa, para quem não sabe, tá? É xícara pequena, tá bom? Xicrinha, digamos assim. E viendo é fervendo, tá? Então, simplesmente, você coloca ali depois, né, o processo ali do seu café ali numa xícara pequena, depois ali quando a água já estiver fervendo, tá bom? E, por último, letra C, que instrução adverte o usuário de filtro de papel sobre o que não deve ser feito? Que aí você vai e lê o texto nas últimas 3 linhas. Né? E ele vai falar o no ali, né, bem grandão. O que significa? E tem uma colher cortada, tá? Então a imagem também te ajuda a interpretar. Significa que você não pode mexer ali com a colher no filtro. Por quê, Heitor? Porque simplesmente você vai acabar rompendo o papel e estragar o processo todo, tá bom? Então essas eram as resoluções aqui do número 4. Boa sorte na sua prova do Enseja e bons estudos! Olá pessoal e bem-vindo aqui ao nosso 5º desenvolvimento de competências aqui do material aqui de linguagens, códigos, suas tecnologias voltado para o ensino médio da sua prova do Enseja. Então vamos resolver aqui vários exercícios que tem nesta parte, tá bom? Então vamos começar número 1. Leia o rótulo abaixo. Io vero pomodori pelati, ok? Pomodori pelati, nesse caso, está escrito em italiano, tá bom? Mas você já pode ter visto no supermercado e a própria imagem dos tomates ali acabam te ajudando a interpretar, tá bom? E ele fala o que significa. Então você tem 4 opções. Letra A, tomate sem pele. B, massa de tomates. C, extrato de tomate. E D, tomates secos. E a resposta correta é a letra A, tá? Tomates sem pele, tá? Que ajuda bastante aí no processo aí de cozimento, né? E tira um pouco da acidez. Então é interessante. Número 2. Com a globalização, integração e superação de fronteiras econômicas entre países, como já explicamos em aula, né? Passou a ser comum encontrarmos uma grande diversidade de produtos cujas embalagens são escritas em mais de uma língua, por exemplo, em português e em espanhol. Isso ocorre porque, letra A, houve um aumento do número de imigrantes no Brasil nas últimas décadas. B, facilita a comercialização de um mesmo produto em diferentes países. C, os consumidores no Brasil falam e têm fluentemente em línguas estrangeiras. Ou D, os produtos importados são mais caros que os nacionais. Aqui você tem que ver, né, qual é a melhor alternativa aí para a sua questão, tá? E a melhor é porque nesse processo, tá, de você ter ali escrito em mais de uma língua, é porque facilita sim, tá, a importação e a exportação, né, de um determinado produto em diferentes países, tá bom? Porque outras pessoas também conseguem identificar em outros locais, então você amplia o seu mercado de vendas. Portanto, a resposta correta é a letra B, tá? Facilita a comercialização de um mesmo produto em diferentes países. Bora continuar?
Número 3, leia o texto abaixo. La mention de Vivienne. E depois tem aqui todo um texto correspondente aqui. Tá? E a partir da leitura, concluímos que o texto é o quê? Tá? Letra A, anúncio de venda de imóveis. B, agenda de endereços e telefones de imobiliária. C, ficha de inscrição para o sorteio da casa. E D, ficha de cadastro para solicitar um catálogo de casas de bonecas, tá bom? E aqui você tem que observar aqui o texto, tá bom? E aí, tem algumas palavras que você pode entender, tá? Então, nom, prenome. Então, nom é o nome, prenome é o seu primeiro nome, tá? Address é o endereço, código postal é o código postal, tá bom? E ville é a sua cidade, tá? E aqui, né, ele vai falar, né, de todo um catálogo da casa e tudo mais, tá bom? E essa casa, pessoal, com esse endereço e esse telefone, la mansion é casa, tá bom? Então, a gente está falando aqui, acredite, de um catálogo, de um cadastro, tá bom? Então, você já excluiria outras opções, justamente por essas questões que a gente falou. E a melhor que a gente pode marcar aqui é um cadastro para catálogo de casas. Portanto, a número 3 é a letra D de dado, tá bom? Número 4. Na contracapa da revista da moda Marble Creation, encontramos a seguinte informação. Marble Creation is published twice a year, ou seja, 2 vezes por ano, tá bom? Spring, Summer e Autumn Winter, nas datas de 15 de janeiro e 15 de julho, respectivamente, tá? É correto afirmar que se trata de uma publicação mensal, anual, bimestral ou semestral. Bom, aqui você tem que fazer um pouquinho de matemática, né? Se ele está falando que é 2 vezes twice a year, é 2 vezes, twice é 2, tá? A year, por ano, tá? Então, 2 vezes por ano. Então, é a cada 6 meses, ou seja, semestral. Inclusive, tem as datas embaixo, né? 15 de janeiro e 15 de julho, tá bom? Então, número 4, letra D de dado. De novo. Número 5, leia o texto abaixo. Modules in refrigeration, tá em inglês, né? Discourse, Providence, Students, White, Basket, no... Bom, aqui ele está falando, né? De um texto, eu só falar, eu estou dando a resposta. Então vamos lá. O texto é dirigido para alguém que, letra A, precisa fazer cotação de preços de refrigeradores. B, procura um curso básico sobre refrigeração. C, quer encontrar o capítulo correto de um livro sobre refrigeração. Ou D, procura um emprego de técnico em refrigeração. Bom, aqui, pessoal, algumas palavras-chave vão te indicar, tá? O caminho, tá? Mas, ó, discourse, ele começa com isso. O que significa? Este curso. Já falou aí, pessoal. Depois ele vai falar que ele vai trazer conhecimentos básicos de tecnologia da refrigeração, incluindo elementos do seu próprio sistema de processamento e aquilo que você precisa para trabalhar na prática de maneira segura, tá? É o que o seu texto está escrito. Portanto, esse texto a gente vai colocar como alternativa correta, procura um curso básico sobre refrigeração. Discourse, este curso, tá bom? Então, letra B de bola é a alternativa. Logo no comecinho já tinha a resposta, né? Número 6, na embalagem de um produto, há as seguintes informações. Do not use under fire, não use, né, sob fogo, próximo ao fogo. Não desperdice contenitore nell'ambiente. E evite o contato com os olhos, evite o contato com os olhos, tá? Após a leitura, concluímos com as informações. E aí você tinha que refletir, né, um por um para ver se encaixava nos 3, tá? Então, letra A, alerta o consumidor sobre os prejuízos que o produto causa ao meio ambiente. B, informa o consumidor sobre os ingredientes do produto. C, alerta os consumidores sobre a má utilização de um produto. E D, informa que o produto é um alimento. Pessoal, se a gente olhar com atenção, na verdade, ele está falando, né, são guias de orientação, né, daquilo que você não pode fazer com um determinado produto. Então, não use determinado local, evite contato com os olhos, né? Então, falando, né, por exemplo, quando você compra um produto, um detergente, algum produto, né, do supermercado, vai falar aquilo que você não pode. Geralmente tem sempre essas escritas, tá? Então, a alternativa correta aqui no número 6 é a letra C de casa. Beleza? 7. Leia o convite a seguir. Vamos lá. Venha visitar La Luna, a nova casa do restaurante
Silvio da Rocha, dono dos já famosos Vecchio Mondo e Dom Colombo. O chefe Odonório o aguarda. Rua dos Cinco Amores, 32 de São Paulo. Reservas pelo telefone X. No texto foram utilizados termos em línguas estrangeiras. Por quê, pessoal? Então vamos refletir um pouquinho, né? O que acontece quando a gente está falando, né, em texto em outros idiomas? Letra A, porque os convidados são estrangeiros? Não, senão estaria 100% em outro idioma, tá? Mas a maior parte é em português. B, porque o dono do estabelecimento é estrangeiro? Não tem nada que fale que sim nem que não. A gente não faz a mínima ideia se é. Então não dá para marcar uma questão que a gente não sabe. C, para que venham brasileiros estrangeiros ao estabelecimento. Ok? D, para conferir ao estabelecimento o maior requinte de sofisticação. Bom, pessoal, o próprio restaurante, né, ele não tem um nome em português e ele acrescenta outras palavras justamente para mostrar que é uma coisa mais elitista. Portanto, por incrível que pareça, a alternativa correta aqui é a letra D de dado, tá? Para conferir ao estabelecimento o maior requinte de sofisticação, tá? Para algumas pessoas, isso, infelizmente, aí é real, tá? Número 8. Leia o seguinte diálogo ao telefone. Alô, João, é o Marcos, tudo bem? Tudo bem, o que é que você manda? Será que dá para você passar por aqui para consertar o meu mouse? Acho melhor você trocar esse seu mouse. Olha a palavra mouse, grava isso. Já é a terceira vez que dá problema. É verdade, será que também dá para fazer um upgrade no meu hardware? Ou seja, melhorar o meu computador? Do jeito que está, não está mais para trabalhar. Tudo bem, vou aí no final da tarde. O diálogo se passa entre quem, pessoal? Usuário de computador e técnico, usuário de videocassete e um representante técnico, motorista de táxi e um mecânico ou dono da loja e o marceneiro? O que vocês acham? Essa era um pouquinho mais fácil, né? Letra A, alternativa correta, usuário de computador e o técnico especializado, tá bom? Número 9, leia abaixo o catálogo de uma livraria. Então você tem ali, né, vários tipos de dicionário em diferentes línguas. Primeiro um dicionário de business, ou seja, de negócios, tá? Depois um dicionário de palavras ali do espanhol atual. Depois um dicionário de tradução entre espanhol e português, português e espanhol. Depois um dicionário de etimologia, ou seja, do significado, tá? Da origem das palavras. E depois um outro ali em alemão-português. Bom, você precisa comprar um dicionário bilíngue de língua espanhola, tá? Indica a alternativa e contém o título que mais se aproxima do seu interesse. Então, basicamente, ele quer saber um dicionário em espanhol. Portanto, pessoal, daquilo que a gente viu agora, a melhor opção é, cadê aqui? Dicionário General. Cadê ele? É o terceiro, letra C, tá bom? Um dicionário geral ali, espanhol, português, português, espanhol. É isso que ele pediu no enunciado, era só descobrir qual que é e a sua correspondência. Só isso, tá bom? Nada mais. Aqui era mesmo identificar só na tabela, sem problema nenhum. E a última. Na parte interna da caixa de um perfume feminino, lê-se Something's fantasy come true. Algumas fantasias se tornam verdade. You make it happen. Você pode se tornar feliz. A intenção dessa frase, nesse contexto, é: letra A, sugerir que o uso do perfume ajuda a pessoa a realizar suas fantasias. B, dar um apoio a uma pessoa que está passando por um momento difícil na sua vida. C, informar o usuário a composição do perfume. Ou D, recomendar o uso do perfume no carnaval. Bom, pessoal, aqui também a gente não pode esquecer aqui do próprio contexto, tá bom? Então, ele está simplesmente falando, né? Olha, aquelas pessoas que utilizam perfume, eles conseguem ali realizar sua fantasia. Claro, uma propaganda, né? E na propaganda as pessoas, né, tentam te convencer a todo custo. Mas na tradução literal é isso, tá? Então, no número 10, só pode ser a letra A, tá bom? Então, letra A de amor. Pessoal, encerramos por aqui, então, os exercícios aqui do seu segundo capítulo. Boa sorte, bons estudos na sua prova. Até a próxima. Tchau, tchau.